Um bom dia a todos. Hoje é 13 de agosto de 2026. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Hoje é quinta-feira. Agora é 7h29 da manhã. Estamos ao vivo. Instagram, Antônio Márcio Alves Leite. TikTok, Toninho Motoboy Express. Então, bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Como de costume, sempre espero as pessoas chegarem. Após 5 minutinhos, nós trazemos a palavra de Deus, o sobrenatural. Livro 6 do nosso profeta William Branco. Mas antes disso, a gente fazemos uma oração. Somente crer, tudo é possível naquele que cremos. Então, bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vamos esperar as pessoas chegarem para dar início à live. Né? Então, eu aguardo um pouco. Né? Igual eu estava falando com vocês, eu vou, assim que terminar as minhas mensagens, o sexto selo, eu vou dar uma pausa aí no Instagram e no TikTok. Eu vou fazer 3 vezes na semana. Vou fazer a segunda, vou fazer na quarta, vou fazer na segunda, na quarta e na sexta-feira. Isso mesmo. Aí no Instagram e no TikTok. E aí outros dias eu vou fazer na outra plataforma. Mas quando acontecer e estiver lá perto, eu vou fazer um vídeo falando aí. Vou deixar aí para vocês aí. Ficar registrado. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Estou fazendo exercício físico, né? No início o corpo da gente fica doendo, mas é muito satisfatório, tá? O corpo da gente agradece, tá? Meu corpo já estou acordando mais cedo, sem ter que fazer força. João Ananias, Lucena, um bom dia, Deus abençoe. Então, sem eu ter que esforçar muito para levantar, eu já estou conseguindo sair da cama mais cedo. Isso é muito bom. O corpo da gente vai pedindo que você continue fazendo exercício, que ele agradece, né? Então, uma dificuldade danada para levantar da cama sempre tive. Mami, bom dia. E eu fazendo atividade física, o corpo tá com mais energia, tá com mais ânimo. Apesar que eu comecei agora, o corpo dói, gente. No início é assim. Mas é maravilhoso. Eu comecei segunda-feira. Segunda-feira eu comecei a fazer exercício nas pernas, né? Aí na terça-feira eu fiz exercício com os braços. Aí na quarta-feira voltei nas pernas. E hoje na quinta-feira vou voltar nos braços novamente. E aí eu comprei também um aparelho para fazer exercício. E ele tá para chegar. Aí eu vou colocar ele aqui em casa, porque quando chegar no frio, que eu sou do frio, eu sou tão desanimado. E aí quando chegar no frio eu vou fazer ele. Mas eu vou continuar fazendo lá, que eu gosto de pegar um sol e tal, numa pracinha, né? Então depois de eu fazer a live eu vou fazer o exercício lá. E esquentando um pouquinho eu já fico mais animado. Sempre foi assim, né? Então já deu 5 minutos de live, tá? Então eu vou começar a orar, somente crer, tudo é possível. E aí, na hora que chegar aí no TikTok aí, eu compartilho lá no Instagram. Aí chegou. Já chegou aqui para mim compartilhar. Vou compartilhar lá no Instagram primeiro.
Isso, compartilho. Não é no Instagram, não. Eu compartilho lá no Facebook, eu falo no Instagram. Então, vou começar a orar. Então, bom dia a todos. Deus abençoe. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente. Senhor Deus, mais uma vez, eu venho a Ti nessa manhã agradecer ao Senhor por mais oportunidade de vida, por mais oportunidade de estar aqui na Tua presença, para engrandecer o Teu nome, para Te bendizer, para glorificar a minha existência. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, a Tua palavra sara, a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta. E viemos aqui essa manhã encarecidamente, Senhor, para render a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida na Tua presença e receber do Senhor o alimento necessário para a nossa existência. E o alimento necessário é a Tua palavra, é a Tua presença, Senhor. É o Espírito Santo. Então eu lhe peço, Senhor, que essa manhã o Senhor conceda ao Espírito Santo para que ele possa trazer a revelação da Tua palavra essa manhã, Senhor. Estou trazendo a mensagem O Sobrenatural, livro 6 do nosso profeta William Marlon Branco. Mas eu necessito do Senhor e da Tua presença, Senhor, que eu possa sentir a Tua presença essa manhã. Fala conosco, Senhor, através dessa mensagem, Pai. Que cada pessoa essa manhã possa sair melhor do que entrou, que saia alimentada, Senhor, pela Tua palavra. Dá entendimento a ela, Senhor, que ela possa entender um pouquinho mais de Ti. E através dos meus lábios, Senhor, da minha fala, eu leio a Tua palavra, Senhor, e dá entendimento para transmitir a Tua mensagem. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço o Senhor mais uma vez por permitir que eu esteja aqui transmitindo a palavra do Senhor. Obrigado por tudo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês novamente no nome do Senhor Jesus. E quero falar que sempre às vezes eu esqueço, tá, gente? Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Sexta-feira é dia de oração. Você está convidado para estar aqui presente. Sexta-feira é o dia que eu tiro para a gente renovar nossas forças com o Senhor Jesus. Então eu trago a palavra de Deus na sexta-feira também. Mas sexta-feira é dia da gente orar mais, falar com Deus, né? Então eu convido você amanhã, que nós estarmos orando aqui. É muito importante a gente renovar o nosso espírito com o Senhor. Tá assim, né? Então eu estou na página 147, mas eu estou na parte 10 dessa mensagem, desse livro, O Sobrenatural, o livro do nosso profeta William Marlon Branco. Apertada entre seus dedos, o carrapicho não era uma planta comum destas montanhas do deserto, mas, de alguma forma, essa semente parecia familiar. Uma visão
periférico captou o movimento do cariú. Abaixo, o javali macho apareceu perto de uma árvore de zimbro, aproximadamente 45 metros de distância. Nosso profeta está numa montanha caçando com seus amigos. Ele gosta muito de caçar para ele descansar um pouco das campanhas que ele faz. Com seus binóculos, Billy, nosso profeta, podia ver agora cerca de 20 javalis mexendo no mato. Eles não estavam percebendo o perigo. Billy deixou o carrapicho cair e vagarosamente saiu daquele lugar. Quando os javalis estavam fora da visão, ele se levantou e correu pelo cume, seguiu a trilha de caça ao fundo do canyon. Enquanto corria, ele pensou sobre a melhor maneira de mover os porcos selvagens até o chão do canyon, para que seus amigos pudessem ter uma visão clara para atirar deles. De repente, uma tremenda explosão sacudiu a terra. Poeira levantou para o ar e pedras do tamanho de um balde rolaram pelas encostas do canil. Por um instante, Billy, nosso profeta, pensou que alguém tivesse atirado dele. Olhando em direção ao céu, do lado ocidental, ele viu uma pirâmide branca se aproximando dele, mais rápido do que um jato supersônico. Isso é uma visão que o nosso profeta está tendo, tá? O profeta tem uma visão acordada ao mesmo tempo que ele está vendo uma coisa real aqui, ele está vendo uma coisa sobrenatural. Ele é profeta. O profeta tem visões. Fazendo qualquer coisa, ele tem visões. Então ele percebeu que era uma constelação de anjos. Então o Senhor Jesus agora vem trazer coisas para o nosso profeta. Para ele trazer a palavra de Deus para nós. Revelar alguma coisa bíblica da palavra de Deus. Então ele trata o nosso profeta desse jeito. Geralmente ele trata o nosso profeta, quando o nosso profeta está descansando, ele vem falar com o nosso profeta. Sem o nosso profeta não fazer força nenhuma. Eles eram seres poderosos, vestidos com armaduras brancas, com suas asas soltas para trás e os braços esticados para a frente. Billy, nosso profeta, ficou sem fôlego. E antes que ele pudesse respirar, esses anjos o cercaram de alguma maneira. Não com as mãos. Eles o levantaram no ar. Então, ele levou o nosso profeta, pegou o nosso profeta daquela montanha e levantou ele. Enquanto o céu e a terra giravam em torno dele, seus sentidos se estenderam até os limites da percepção humana. Até um certo limite. Então foi além dele. Foi além do limite do nosso profeta. Era 7 anos ao todo. 7 anjos. 3 anjos pairaram em cauda. 3 anjos pararam em cada lado dele, posicionados como se estivessem inclinando para cima, com um anjo no topo completando o triângulo. Então eles fizeram como se fosse um triângulo, mas em 7.
3 numa posição e deve ser 3 na outra posição. O anjo no canto direito inferior chamou sua atenção. Esse anjo brilhava mais intensamente do que os outros. Então tinha um que brilhava mais que os outros. Como se de alguma maneira ele fosse mais notável que seus companheiros. Eu acho que esse aqui já é o Senhor Jesus. O anjo mesmo do Senhor Jesus. Era 6 anjos auxiliares e esse aqui era o Senhor Jesus, na minha opinião. Contando do lado esquerdo que o direito, esse era o 7º anjo. Billy se sentiu estranhamente atraído por ele, como se de alguma maneira existisse uma ligação especial entre eles. De repente, esse anjo ergueu uma espada e disse: a espada eu estava lendo na outra, dessa mensagem mesmo, mas foi ontem. O nosso profeta esticou a mão e Deus colocou a espada na mão do nosso profeta. A espada significa a palavra de Deus, a Bíblia, tá? Ela vai cortar em 2 gumes. Volte para Jezreel. Olha o anjo falando com o nosso profeta. Ó. Volte para Jezreel, onde os mistérios dos 7 selos de Apocalipse serão abertos. Então, o Senhor Jesus foi lá com 7 anjos. O 7º era o Senhor Jesus. Falou com o nosso profeta: volte para Jezreel, que você vai desvendar o mistério dos 7 selos de Apocalipse. Serão abertos. Quem só pode abrir os 7 selos só o Senhor Jesus. Isso é um mistério. Por isso que eu falo com vocês. Se você não tiver uma mensagem sobrenatural, que tenha um profeta, que tenha Deus, que traga a revelação, o segredo dessa mensagem de Deus que está na Bíblia, o ser humano não consegue compreender a Bíblia. Só aí você tem que entender isso. Se você captar essas informações, você vai ser privilegiado essa manhã. Rapidamente, mas com delicadeza, rapidamente, mas com delicadeza, os anjos o colocaram no chão do Carió. Então agora o Senhor falou com ele, agora desceu ele. Então eles subiram para o céu em direção à estratosfera, de onde eles passaram para olhar para ele. Enquanto Billy, nosso profeta, observava esses anjos mudarem de aparência, então eles mudou de aparência, hein? No que pareceram seres de luz. Mas não se parecia como nenhuma luz terrena ou galáctico. Ele parecia bem sobrenaturais. Eles eram seres espirituais, que por um pequeno espaço de tempo se tornaram seres físicos deste mundo. Billy observou esses 7 anjos se dispersarem até se misturarem numa única nuvem, que parecia um circo de uma luz como aparência de penas. Então ele veio tão rápido, apareceu, depois ele percebeu que eram seres sobrenaturais, depois eles espalharam na nuvem e desapareceram. De certa forma, triangular. Então eles desapareceram de sua vista, mas somente de sua vista, porque de alguma forma a presença deles permaneceu deste fato. Billy estava certo.
nosso profeta. Antes que os anjos chegassem, Geninorma estava caminhando pelo espinhaço de um pico, enquanto olhava abaixo em direção ao Cariú, onde Billy estava tentando empurrar o rebanho de porcos selvagens. Gene não pôde ver seu amigo naquele momento, mas ele sabia mais ou menos onde Billy estava. Billy é o nosso profeta. Gene manteve seus olhos ocupados procurando no arbusto algum sinal de movimento, esperando ver algum javali que Billy pudesse ter afugentado para sua direção. Estava numa caça e Deus esteve já ali, falando com o nosso profeta. De repente, Geme teve o mais estranho sentimento vindo sobre ele. E ele chorou sem nenhuma razão aparente. Em poucos minutos, aquele sentimento estranho passou e suas lágrimas pararam. E ele estava imaginando o que tinha acabado de acontecer quando aquele estrondo o assustou e fez seu coração bater rapidamente de pura adrenalina. Então ele escutou o estrondo também, o amigo do nosso profeta. E deu um sentimento nele de choro. O barulho soou, como se tivesse vindo direto do céu, sobre sua cabeça. Então, Deus foi lá falar com o nosso profeta. O amigo dele não viu, mas ele sentiu o estrondo. Começou a chorar e percebeu que veio um estrondo do céu. Há uma testemunha aí para o nosso profeta. O barulho soou como se tivesse vindo direto do céu, sobre sua cabeça. Imaginando que fosse o estrondo de um supersônico, ele olhou para cima. Não havia nenhum avião à vista, nem havia qualquer som de motor. Há jato, rugido na distância. Na verdade, não houve som de nenhuma maneira, mas ele viu uma coisa peculiar. A testemunha aí. Não tem como provar. Como que eu vou provar para vocês? Sei que fez um barulho, estrondo, parecia que veio do céu. Não tinha jato, não tinha nada. Eu escutei, mas eu não sei como provar para vocês, não. Eu nem sei falar como que foi. Mas teve. Quer que vocês captem. Coisa de Deus tem hora que as pessoas querem. A prova. Tem coisa de Deus, você não consegue provar, não. Tem que ser espiritual. Então vamos captando aí para vocês entenderem. Ele viu duas faixas de vapor, ou luz, ou alguma coisa. Elas estavam a quilômetros de distância e inclinadas para cima. Ele nunca tinha visto nada como isso antes. Claro que não. O anjo do Senhor foi lá falar com o nosso profeta. Isso é sobrenatural. Por ora, Gene tinha perdido o interesse por caça. Perdeu até o interesse da caça. Tão assustado que ficou. Por uma razão inexplicável, ele queria ver Billy o mais rápido possível. Então veio na direção do nosso profeta. Eu tenho que ver o profeta. Então ele caminhou naquela direção. O terreno era áspero, o que significa que ele não podia se mover muito rápido. Tinha que ir devagar. Muitas vezes, até para você captar as coisas de Deus, você não pode ser rápido, não. Tem que ser devagar. Você tem que estar atento. Você tem que estar em espírito. Ele tinha que ter cuidado para não arranhar
acidentalmente sua canela contra um cacto, que poderia feri-lo sem misericórdia com seus espinhos. Depois de quase meia hora de caminhada, ele chegou ao lugar onde mais cedo ele tinha visto Billy, nosso profeta, descer para dentro do caminhão. Agora ele viu Billy subir a encosta íngreme, vindo em sua direção. Gene acenou e gritou para chamar sua atenção. Quando eles se encontraram, Billy perguntou a Gene: Você ouviu aquele barulho? Como um grande estrondo? Com certeza ouvi, irmão Billy. A princípio eu achei que fosse um avião quebrando a barreira do som. Mas não havia nenhum avião lá em cima. Eu tenho caçado aqui por anos e nunca tinha ouvido nada como aquilo antes. Oh, que é um mistério aí. Oh, que o Senhor acha que era? Eu sei o que era, irmão. Gê, mas não me pergunte agora. Eu vou te contar depois. Nosso profeta está com uma mensagem para entregar para nós. Então ele quer descer e ir lá para Jezreel. O anjo não falou para ele ir lá? Que vai desvendar os sete selos de Apocalipse. Ele quer entregar a mensagem. Eu sei o que era, irmão. Gene abandonou o assunto, embora isso tenha ficado em sua mente por toda a tarde até naquela noite, enquanto eles estavam sentados ao redor do fogo, conversando. Fred Solt também ouviu o estrondo naquela manhã e fez comentários. Billy não quis falar sobre o assunto, sentindo que aquele momento não era a hora, nem o lugar apropriado. Mas ele sabia exatamente o que ele deveria fazer em seguida. No sábado de manhã, os 3 caçadores desmontaram o acampamento e retornaram para Tucson. Na sequência de sua impressionante experiência, Billy perdeu completamente seu gosto pela caça. Agora eu não quero nem caçar. Deus me deu uma mensagem que eu vou entregar de qualquer jeito. O cansaço foi embora. De forma que ele usou sua própria ida a Jezreel como uma desculpa para acabar logo com a viagem de caça. Embora Fred e James não tivessem matado nenhum javali, aquilo não os incomodou. Eles sentiram que alguma coisa grande estava no ar. E eles estavam antevendo ansiosamente as reuniões especiais que iniciariam em 8 dias. Os dois planejaram estar lá. Na terça-feira, 12 de março, uma caravana de 4 carros deixou Tucson rumo a Jezreel. Indiana, Billy estava de carona com Gene, Norm, os sótomos, os cipós e os maguires seguiram em seus carros. Capítulo 88. Abriram os selos em 1963. Então agora nosso profeta vai abrir os 7 selos para nós. Tá? Pode ser que você vai escutar aí, para você não vai ser nada, vai ser qualquer coisa, mas Deus trouxe a revelação dos 7 selos para o nosso profeta. E é capaz de aqui você, escutar algumas coisas sobre o selo. Preambulando Deus em simplicidade.
Então, o nosso profeta, quando ele vai trazer uma mensagem, ele traz uma mensagem de Deus em simplicidade. Eu já até li essa mensagem do sete selos. Deus em simplicidade. Depois ele traz o primeiro selo, depois o segundo selo. Mas Deus sempre, quando ele vai trazer uma mensagem, ele traz primeiro em simplicidade. Então ele trouxe uma mensagem primeiro, simplicidade, depois ele começa a desvelar o selo. Deus sempre faz as coisas em simplicidade, tá? Ele usa pessoas simples. No domingo de manhã, 17 de março de 1963, deixa eu olhar a hora. William Marlon Branham ficou atrás do seu púlpito novo no Tabernáculo Branco e começou a pregar uma série de mensagens sobre os mistérios dos 7 selos de Apocalipse, capítulo 6 e 8. Antes de pregar, ele dedicou ao Senhor o prédio recém-remodelado. O empreiteiro tinha afastado a parede do fundo cerca de 1 metro e coberto a parte de fora da igreja com tijolos vermelhos. As paredes internas do santuário foram cobertas com revestimentos de madeira. Alguma coisa não mudaram. Numa parede atrás do púlpito havia uma fotografia pendurada. A mesma foto estava enfeitando a parede desde 1950. Era uma cópia ampliada da foto tirada em Austin, Texas, mostrando o pilar de fogo sobre a cabeça do nosso profeta William Marlon Branham. O piso do santuário estava forrado com as mesmas fileiras de cadeiras do estilo teatro, individuais, porém ligadas, que estavam ali desde os idos de 1950. Claro que agora havia mais assentos, e cada um deles estava ocupado. Billy, nosso profeta, diz: há 30 anos eu dediquei esse espaço de chão a Jesus Cristo, quando ele era apenas um lago. Foi construído lá, o tabernáculo do nosso profeta William Marlon Branham, na igreja, né? Lamecento, cheio de lírios. O lírios é uma flor estranha. Ela nasce na lama e tem que forçar seu caminho através da lama, da água e do lodo para chegar até a luz do sol e mostrar sua beleza. O lírio dá uma pregação, tá? O lírio nasce na lama. O pecador nasce na lama. O pecador está no lamaçal. Mas ele, virando filho de Deus, ele tem que forçar sua vida para ir para a luz. E o lírio, por mais que seja um lugar inapropriado, lama, esgoto, sujeira, ele vai atrás da luz. O Filho de Deus faz isso também. E você já viu como o lírio tem um cheiro suave, um cheiro maravilhoso. E ele nasceu numa lama, num lugar que você não dá nada para ele. Filho de Deus é assim também. Deus colocou nós nesse mundo pecaminoso, com mau cheiro, cheio de pecado. E você é considerado como o lírio nessa terra. Você tem que ir atrás da luz. E a luz é o Senhor Jesus. Você tem que brilhar. Todo filho de Deus, ele tem que ser uma luz aqui nessa terra. Para todos. Por mais que você esteja no lugar mais pecaminoso, mais imundo, você tem que ser luz. Você tem que ser igual um lírio. Para chegar até a luz do sol,
e mostrar sua beleza. Eu penso que foi o que aconteceu aqui, desde aquele tempo, quando eu era um jovem. O lírio do brejo se empurrou para a superfície da água, espalhou suas pétalas e refletiu a beleza do lírio dos vales. Jesus Cristo é o lírio, é a estrela também. Ele tomou o seu texto de Mateus 11, 25, 26. Então vamos começar agora a Bíblia, tá? Naquele tempo, resplandecendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasses coisas aos sábios e entendidos, isso é Bíblia, tá? E as revelasses aos pequeninos. Se, ó Pai, porque assim te aprove. Então Deus ocultou as coisas sábias aos entendidos e revelou aos seus pequeninos, seus filhos. Então, não adianta você ser espertão e inteligente, porque Deus ocultou tudo isso para revelar aos seus filhos pequeninos. Billy intitulou esse sermão de Deus, escondendo-se e revelando-se em simplicidade. Então, Deus esconde as coisas de Deus aos sábios e entendidos para revelar seus filhos pequeninos, humildes, simples. Ele diz: muitas pessoas não compreenderam Deus pela maneira que ele revela-se. Os homens não têm suas próprias ideias do que Deus deveria ser e do que Deus vai fazer. Os homens e as mulheres estão sempre louvando a Deus pelo que ele fez e sempre olhando para frente para o que ele vai fazer, mas ignorando o que ele está fazendo agora. Deus agora está revelando para você essa manhã uma mensagem. E você está compreendendo que Deus, mesmo ele revelando 7 selos, ele revela em simplicidade. E ele oculta aos sábios e entendidos para revelar aos seus pequeninos, seus filhos. Então não é um estudioso, sabião, que vai compreender as coisas de Deus, não. Tem que ser uma pessoa rendida a Deus, simples, dedicada, e aí Deus revela. É dessa maneira que Deus, eles o passa por alto. Então as pessoas muito inteligentes passam por alto do Senhor Jesus. Eles olham para trás e vê que grande coisa ele fez, mas falam em ver a maneira simples que ele costuma agir. Então eles olham para frente e veem a grande coisa que está profetizada para acontecer. E 9 das 10 vezes isso só está acontecendo perto deles. E é tão simples que eles não reconhecem. Então as coisas de Deus, para me revelar para vocês essa manhã, as coisas de Deus é simples. Muitas pessoas às vezes estão esperando uma coisa tão grandiosa, né? Não, é coisa simples. Logo que você vai ver, você fala: não, por que eu não pensei nisso? É tão simples. Billy, nosso profeta, usou João Batista como um exemplo desse princípio. Isaías 43, 4. Então vamos olhar na Bíblia, vamos entender a Bíblia. Como que as coisas de Deus é simples, mas ela passa pelos sábios e entendidos. Porque ela é muito simples. Por ser simples, ela passa. Então vamos devagar para vocês entenderem.
João Batista era um profeta de Deus. Quando Deus estava aqui chegando na terra, João Batista era um profeta daquele tempo. Então João Batista nasceu para abrir caminho para o Senhor Jesus vir e trazer a palavra de Deus. Primeiro veio João Batista. O primeiro profeta para mostrar a Deus era João Batista. Só que ele não veio como João, ele veio no nome de João Batista, mas da Bíblia fala que seria o Elias. Elias era João Batista. Só era um nome diferente, mas era o espírito de Elias em João Batista. E as pessoas, por ser muito sábias, por ser muito negócio, elas não entenderam que o profeta daquela época, para abrir o caminho e mostrar o Senhor Jesus, era João Batista. Então vamos ler João Batista para vocês entenderem. Dessa era agora é o nosso profeta William Marlon Branham, para abrir o caminho para os seus filhos de Deus não ser destruídos. Então vamos lá, João Batista, para vocês compreendem. Isaías 43, 4 profetizou que o homem que iria percussar, o Messias seria tão poderoso, ele ampliaria as montanhas, levaria os vales, acertaria cada caminho que conduzir a Cristo. 700 anos mais tarde, um homem barbudo, usando um manto rasgado, olha aí o homem que vai está passando em direção ao povo. Esse homem é homem de Deus. Só que os homens não estão percebendo isso. Eles estão esperando uma coisa grande. E Deus trabalha sempre em simplicidade. Então ele colocou um barbudinho igual eu assim, ó, com a roupa rasgada. Você não vai dar nada para ele, mas é o homem de Deus. Cuidado, hein? Você que olha a sua aparência, tá? Aqueles que ficam maquiando o rosto para aparecer na filmagem bonito. O homem de Deus não maqueia, não, tá? Só para você ter uma... Eu nunca vou maquiar na minha vida. O homem de Deus não maqueia. Então, barbudo, careca, talvez, baixinho. O homem de Deus é assim, tá? Presta atenção. Vocês não perderem. Feito de pele de carneiro. Ficou em pé às margens do rio Jordão e pregou. Barbudo, rasgado. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João não tinha uma educação formal. Então as pessoas se perdem. Muitas vezes o homem de Deus trazendo uma mensagem de Deus, porque o homem não apresenta ter educação. O homem porque não está bem vestido. Deus sempre trabalha assim. Faltava-lhe dinheiro, prestígio, eloquência, no falar nas boas maneiras. Então, o homem de Deus, as pessoas passam por alto, porque o homem de Deus não tem dinheiro, não tem eloquência, não tem prestígio, não tem boas falas. Esse é o homem de Deus. Esse era João Batista. Ainda assim, João Batista cumpriu todas as profecias escritas sobre ele. Eu estou indo bem devagar para ver se vocês captam. Porque o nosso profeta já faleceu. E tem que ter o homem de Deus para transmitir essa mensagem para vocês aí do outro lado. E Deus está usando eu hoje, essa manhã, para falar com você de simplicidade. É simplicidade que Deus trabalha com as pessoas. Por isso que muitas pessoas não entendem nada de Bíblia, porque elas querem ser as arrogantes. Elas acham só porque elas leu muitos anos de Bíblia, não tem nada a ver. Deus revela os seus pequeninos.
Então João Batista não tinha característica nenhuma para o mundo de ser o homem que ia mostrar a Deus a sua primeira vida, que estava abrindo o caminho para Deus chegar e trazer a palavra ao povo. O ministério de João era tão simples que a maioria dos eruditos religiosos dos seus dias não viu Deus operando naquilo. E não é desse jeito hoje, gente. Vocês vão achar que Deus está operando na minha vida, homem barbudo, motoqueiro, simples, sem estudo. Então presta atenção na mensagem. Nosso profeta já foi embora. E ele deixou a mensagem de salvação para a vida de qualquer pessoa. Então eu trago essa mensagem de segunda a sábado, todos os dias, para ela encontrar um coração verdadeiro do outro lado. E Deus sempre vai usar homens simples. Então Billy passou para a maior exemplo de todas a vida do Messias para Israel. Jesus nasceu numa manjedoura estrabeira, não por acaso. Então Deus nasceu num lugar simples, mas não foi por acaso, não. Então, capta a história dos homens de Deus, pelo amor de Deus. João Batista, barbudo, sem estudo, sem nada. Agora vem Jesus Cristo, nasceram numa manjedoura simples. Capta as coisas de Deus, pelo amor de Deus. Não é esses homens aí de religião aí, todo engravatado, não. Presta atenção. Jesus nasceu numa extremadeira, não por acaso, mas por desígnio. Ele foi criado por pessoas comuns. Homens de Deus criados por pessoas comuns. Não foi pessoas ricas, não. Aprendeu o ofício, serviço comum. Deu um carpinteiro. Quando ele começou o seu ministério, ele caminhou de uma vila para outra. Ele não já foi lá, já voando no avião, não, tá? Ele caminhou de uma vila para outra. Caminhou, não andou de carro, não. Eu quero ir bem devagar, porque eu não tenho pressa. Se eu conseguir despertar alguém aí do outro lado com essa mensagem, que Deus sempre trabalha em simplicidade, eu já ganhei a live. O propósito aqui é buscar filhos de Deus. É levar a palavra que você possa ser comovido. Curando os enfermos, ensinando as pessoas o reino de Deus. Não é o que nós estamos fazendo essa manhã? Jesus possuía um manto e um par de sandálias. Ele não tinha nem sapato, era sandália. E não muito mais que isso, não tinha nem dinheiro. Olha o Filho de Deus aí. Olha o Filho de Deus aí. Podia ter ouro e prata, ele é dono de ouro e prata, ele não tinha nada aqui. A vida dele foi tão simples. E ainda ele foi o maior dom de Deus dado à humanidade. Ele foi tão simples, mas mesmo ser tão simples, foi o maior dom dado pela humanidade. Foi Deus. Nasceu bebê, pequenininho, inocente, sendo cuidado pelo pai e mãe para nos salvar, morrer na cruz por nós. Porque os líderes, naquele dia, não puderam ver o Jesus, era o Cristo, o ungido de Deus. Eles falharam. E não é hoje os povos não falham e vê o povo de Deus? Eu só quero que vocês captem aí. Eu vou bem devagar e eu não estou com pressa. Eu não estou com pressa e eu vou dissolver tudo que tiver que dissolver aqui. Por que o povo hoje falha? O povo está envolvido com as coisas do mundo. O povo está envolvido com o seu umbigo, com o seu querer mais e mais e mais. E Deus está trazendo a palavra de salvação para o povo. O povo não está vendo.
A mensagem de Deus está sendo pregada. Depois que o mundo falar que não teve pregação, que não teve nenhuma anotação, vai ter minhas lives gravadas aí. Tá tudo gravado, mais de 2.000 lives que eu faço. Eu já tenho quase 3.000 lives aí feitas. Todo dia eu faço, segunda a sábado. Tá aí, tá gravado. O homem barbudinho, sem nenhuma instrução, sem eloquência, sem dinheiro. Tá aí. Alguma coisa espetacular que cobriria o quadro que ele tinha imaginado. Da interpretação. Eu pulei alguma coisa? Então ele não tinha uma coisa chamativa. Deus nunca foi chamativo. Era deles acerca da Escritura. Como o quadro que ele tinha imaginado. Então Deus estava enquadrado na Escritura, mas ele estava esperando coisa grande. E Deus veio em simplicidade. Eles não entenderam que Deus interpreta sua profecia e cumpri-las. Ele cumpriu tudo que estava escrito na Escritura, na Bíblia, aqui na terra. Ele veio para cumprir. Mas ele veio tão em simplicidade que o povo não entendeu a vida do Senhor Jesus. E hoje é a mesma coisa. Deus enviou um profeta com o ministério de profeta para revelar os segredos de Deus. O nosso profeta já foi embora. O povo nem sabe desse nosso profeta. E eu estou aqui reprofetizando novamente a mensagem do nosso profeta. Porque Deus trabalha sempre com homens para trazer a palavra de Deus. Deus usou o nosso profeta foi embora. A mensagem dele ficou. Deus agora está usando esse barbudinho aqui, careca, assim, para falar de Deus para vocês aí. Deus sempre vai usar o homem. Porque eu vou falar a linguagem de vocês desse tempo agora. Nosso profeta já foi embora. Então tem que ter alguém para trazer a mensagem de Deus de novo, usando a mesma mensagem, porém falando a mensagem do tempo de hoje. Porém é outra pessoa. Depois que os discípulos perderam que o mestre deles era, de fato, o Messias prometido, aí depois eles vão entender que o Messias era ele. Eles perguntaram a Jesus, por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Capta isso aqui. Captou isso aqui, já está bom. Por que os escribas disseram que Elias deveria primeiro? Vir primeiro. Jesus respondeu. Olha aqui, você vê, olha o segredo. Ele já veio. E eles não o souberam. Eu vou falar um segredo para vocês. O último mensageiro que vai trazer salvação para o Filho de Deus, ele já veio. E vocês não souberam. Sabe quem que ele é? É o William Marlon Branham, nosso profeta. Com o ministério do Elias, o 7º anjo. O nome dele é William Marlon Branham. Mas o ministério dele é de Elias, o 7º anjo. Para desvendar, para revelar o segredo de Deus. Está revelando e já revelou, e eu estou revelando para vocês aqui. Só que agora é eu que estou revelando. Eu estou revelando com a mensagem do nosso profeta. Jesus estava, é claro que referido a João Batista. Então o Elias que era para mostrar o Senhor Jesus Cristo era João Batista, com o ministério de Elias. O nome dele era João Batista, mas o ministério dele era de Elias. Só que o povo não reconheceram. Ele era carequinha, baixinho, barbudo, não falava eloquência, não tinha educação,
Usavam a roupa rasgada. Esse era o Elias, que ia mostrar o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus está falando com ele, já veio. Só que o espírito de Elias sobre si, Bili, o nosso profeta. E eu não vou ter mais tempo, não. Eu vou encerrar por aqui, tá? Então Deus abençoe vocês. Espero que vocês possam ter captado que Deus mandou o profeta para nós. Ele já veio, já morreu. A mensagem dele está comigo aqui. Eu estou trazendo todos os dias para vocês. Só que ele não está mais aqui na terra, não. E tem que ter alguém para trazer a mensagem. Deus vai usar essas pessoas desse tempo agora. Um bom dia a todos. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia. Medite sobre a mensagem. Se for o caso, escute ela de novo. Peça a Deus para revelar no seu coração o que você está sendo, o que você está escutando. E um bom dia a todos e Deus abençoe vocês. Eu tenho que encerrar a live porque está encerrado.